Voltei. Esse caso eu achei bem legal, né? Achei até artigo discutindo isso, mas é outra coisa, esse tipo de problema. Mas não sei porque não discutiram o que eu vou falar aqui no final. É porque é outro nível, na verdade. Então vamos supor essa situação simples, né? Você tem uma força que varia no tempo bem chinelona, né? Ela é zero até t igual a zero. Depois é uma força constante durante um tempo t grande. E depois é zero. É tipo uma barreira, né, a força. Então vamos lá escrevendo nossa equação. Aqui está lá o Abraham Lorentz, a força externa, sua aceleração, que já dividiu tudo pela massa e tal. Então a questão aqui, essa é a parte legal que tem no Griffiths. Eu acho interessante essa análise, mas eu vou pular aqui porque é meio trivial. Mas é importante você ter em mente. Uma coisa que, se você não tem esse termo, assim, essa equação, se a força, Newton, se essa força aqui que depende do tempo, né, ela não diverge, isso garante que a velocidade é contínua. Né, porque você integra, isso aqui é dv dt, você integra os dois lados em t, digamos, ao redor de um tempo t0, um tempo t0 qualquer. Então, assim, entre t0 menos epsilon sobre 2 até t0 mais epsilon sobre 2. Então, intervalo epsilon ao redor de t0, do lado que o outro. Então, isso aqui vai dar v em t0 mais epsilon 0 sobre 2 menos v em t menos epsilon 0 sobre 2. Né? E aqui vai dar essa integral. Né? Se você joga o epsilon a zero, se em t0 esse cara daqui é não singular, essa integral daqui vai a zero, porque você está integrando de A até A. Né? Porque na verdade essa integral é tipo o teorema da média. Ela viraria, se o epsilon é muito pequeno, ela vira a função em t0 vezes a diferença do intervalo aqui. Eu botei de epsilon 0 sobre 2 a menos epsilon 0 sobre 2, então vai dar epsilon. Então quando você pega epsilon 0 pequeno, isso aqui dá ft0 sobre m epsilon. Se epsilon for bem pequeno, epsilon a zero, esse cara vai dar zero. Então a velocidade é contínua. Se você bota esse termo a mais aqui e faz essa mesma coisa, né, integra todo mundo, aí que é a hipótese que o Griffith faz, assume que a velocidade é contínua. Então quando você jogar epsilon a zero, esse cara vai a zero porque essa força não é singular, esse vai a zero porque a velocidade é contínua, e esse daqui é derivado da aceleração, então vai dar aceleração num ponto, menos no outro. Quando você tomar zero, como tudo aqui vai a zero, então a aceleração pela direita e pela esquerda, ou pela esquerda e pela direita, elas são iguais. Então essa função é contínua. Então aqui é só, isso é bem importante, até em minha equação de Schrödinger isso é importante essa análise, para você ver que a função de onda é contínua por definição. Né? A primeira derivada da função de onda, geralmente você usa esses problemas de reflexão e transmissão, às vezes o livro é escrito em psi é contínuo e a primeira derivada de psi é contínua, digamos, tiro no bolso. Essa primeira derivada de ser contínua não é uma hipótese, é uma consequência da equação de Schrödinger. Tanto que se o seu potencial divergir, a derivada pode ter descontinuidade, um potencial del de Dirac. Aqui também. Isso aqui é um del de Dirac, esse cara daqui pode ser descontínuo, mas aqui não é um del de Dirac, é um degrau. Então, beleza. Aceleração, conclusão, aceleração é contínua, velocidade é contínua. Vou ter que usar isso, botar isso na resposta, porque eu vou ter que dividir o problema em 3. Eu vou ter que colar ele. E ele já colado, é que eu não vou fazer o problema, porque o problema é meio simples, né? Quer dizer assim, onde a força é zero, aqui é zero, aqui é o nosso resultado. O A ponto é constante A, então aqui faltou o número, né? Aqui está errado, aqui tem um 2 dividido por 3, aqui, o 2 terços. Aqui o 2 terços virou 3 meses, tá? Aqui está errado, né? Aqui tem o 2 terços, esse está certo, comi os números. Aí, então, se essa força é zero, simplesmente dá isso. Então, repare, constante exponencial, que o CT, 3 meios CT sobre R0, e aqui quando a força é zero, aqui e aqui. Aqui também, ó, só que outra constante e tal. No meio, essa força aqui é um F0. Então, vira uma equação linear de primeira ordem não homogênea. Então, a solução homogênea é exatamente exponencial, mesma coisa, isso aqui é igual a zero. E a solução não homogênea, a solução particular, é para que, como aqui F0 é constante, supõe que A é constante. Então, aqui dá zero, então essa A constante é igual a isso aqui, né? Então, F0 sobre M, constante. De olho, dá para ver, resolveu. Agora, fala assim, por que está escrito assim? Porque então, para você resolver assim, é que seria uma constante 1, esse cara daqui é uma constante 2, aqui é uma constante 3. Mas eu tenho que colar, né?
Repara que se você, do jeito que eu fiz aqui, já está certo. Pega t igual a zero, esse cara tem que ser igual a esse. T igual a zero, deu certo. Agora pega t igual ao t grande, esse cara tem que ser igual a esse. Pega aqui o t grande, joga ele para dentro aqui, ele cancela, e aqui fica exponencial mais. Ó, t grande dá certinho. Isso quer dizer. E agora esse c está solto. É constante de integração, né, por causa dessa equação daqui de primeira ordem. Mas é o mesmo c em todo mundo. Como ele é o mesmo c em todo mundo, porque é colado, aí tem uma coisa curiosa. Repara que não tem como, esses constantes que são diferentes, não tem como fazer esse cara e esse cara nulos, simultaneamente. Né? Mas nessas duas situações, não tem força. Aqui você vai entrar num paradoxo maluco, né? Um paradoxo, não, uma conclusão, né? Uma previsão que não faz muito sentido. Você tem duas escolhas. Ou você pode escolher C para fazer isso igual a zero, ou escolher C para fazer isso igual a zero. Se você quiser esse cara zero, esse cara igual a zero. Vamos pegar primeiro que eu acho a mais sem sentido, né? Que vamos tentar matar esse cara aqui. Né? Depois, porque depois que a força atuou, não tem aceleração. Né? Então eu vou pegar ali. C igual a menos aquela constante que estava no último termo. Então eu reescrevi. Né? Então a aceleração ficou zero. Aí substitui aqui, né? Tirei esse cara aqui em evidência, ficou assim. E ficou assim, beleza. O que aconteceu aqui? Se quando a força para, ele para de acelerar, o que você espera, né? Então quando aconteceu um negócio muito problemático. Né? Para isso acontecer, significa que antes da força atuar, essa partícula estava acelerada. Né? Antes de ninguém mexer nela. Né? Então ela é acelerada antes da força. Né? Então aqui é um resultado meio que não causal. Então assim, eu vou pegar essa partícula, eu vou empurrar ela por um tempo e depois soltar. Quando eu solto ela, eu sei que a velocidade é constante. Beleza? Então, para essa situação física acontecer, então quando você pensa assim, eu vou pegar essa partícula e empurrar, então ela já está acelerando. Né? Então ela se acelera sozinha. Aí acontece que é para que ela está acelerando de forma positiva. Né? Esse cara vai crescendo, crescendo, crescendo. Assumindo, vamos assumir que isso daqui é menor que... Ah não, T é maior que zero, né? Então necessariamente aqui é menor que 1, está certo. Esse cara aqui é positivo. Mas repara que, então assim, é como se fosse a partícula já está sendo acelerada. Né? Aí quando a força externa chega aqui, atua F0, na mesma direção, é como se fosse o Abraham-Lorentz, ele acorda como se fosse uma força de desaceleração. Né? Então, ele está te acelerando. Quando você aplica uma força na mesma direção que está acelerando, aí ele começa a desacelerar. Repara que aqui está desacelerando, porque a exponencial daquele é positiva, né? Mas aqui tem um sinal de menos. Então ele diminui, 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 e está feito para, quando chegar no t igual ao t grande, ele tirar toda a aceleração da partícula e a aceleração é nula. Então a situação eu acho meio, sei lá, estranha demais. A outra situação, também, né, que é melhor, né, mas menos pior, seria você matar a aceleração antes. Né? Então eu estou afirmando assim, não, a partícula, digamos, vamos supor que a velocidade é zero também. A partícula está lá parada, ninguém está fazendo nada com ela. Agora eu vou começar o meu experimento. Vou chegar e dar um tapa nela. Né? Então você vai dar um empurrão nela por uma força constante por um tempo t grande. Então essa aqui é a sua equação dinâmica. Então ele vai ter essa aceleração daqui e a aceleração vai ao longo do tempo, ela vai diminuindo. Né? Depois quando você parou, né? Então aqui tem um sentido, aqui o Abraham-Lorentz está mais ou menos tá te freando. Né? Você tem a força empurrando, positiva, e ele está respondendo com uma aceleração positiva e está respondendo com uma aceleração negativa. A aceleração negativa está crescendo. Só que você para de empurrar, é curioso. É para que aqui tem o t aqui fora, né? Eu tirei esse sinal de menos aqui, só para eu rearranjar, né? Esse cara é menor que 1, então isso aqui é positivo, então isso aqui é negativo. Né? Então assim, o cara está parado, você começa a empurrar, 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 o Abraham-Lorentz, eu empurrei para cá, o Abraham-Lorentz responde para lá. Quando eu paro de empurrar, então eu tirei. Né? O Abraham-Lorentz continua apontando para o mesmo lado da aceleração. Então ele vai frear essa partícula e depois ela vai voltar. Né? Então se você dá um bico para o elétron para lá, então você pegou esse cara e empurrou, ele vai indo, ele começa a perder energia, desacelerado, só que depois quando ele para, ele volta, ele continua desacelerando, né? Só que desacelerando para sempre. Então ele volta aqui. Então ele volta na sua cara com aceleração. Então ele vai e ele vai se autoacelerar pelo lado errado. Uma situação, a gente está resolvendo equação do movimento que vem de eletrodinâmica. Né?
Entende a situação, né? Então aqui o V, eu escrever, para esse caso eu quis escrever a velocidade, aqui eu colei as velocidades também, mas porque antes tinha a velocidade de V0, pega 0, ele estava parado antes, né? Se eu pegasse V0 igual a 0. Então ele tem essa velocidade, depois tem essa velocidade. Então aqui essa velocidade daqui, ela, vamos dizer, t igual a 0, cancela aqui, beleza. Começa aqui, deixa eu ver, esse cara linear, por aí vai. Eu acho que esse gráfico, não poderia ter feito o gráfico. Né? Eu acho que essa velocidade daqui depende, talvez, quanto tempo você vai deixar. Né? Se você deixar muito tempo, esse cara começar a crescer, a velocidade vai. Então você vai empurrar, empurrar, empurrar. Aí pode acontecer duas coisas, né? A velocidade está diminuindo, diminuindo até você parar. Ou você continua empurrando e para e volta, né? Então, porque essa aceleração criada pelo Abraham Lawrence vai ficar maior que a sua própria força empurrando. Então você continua empurrando e ele já está voltando. E quando você para de empurrar, ele volta indefinidamente. Então a velocidade vai ficar necessariamente negativa. Repara porque aqui esse cara aqui é um número positivo, aqui é CT, né? Esse cara cresce e aqui tem um sinal de menos. Quer dizer que necessariamente se deixar muito tempo, depois que você parou a força, necessariamente ele vai voltar, velocidade negativa. Então o que você quer agora? 5 minutos. Então, sim, aqui você pode criar um problema. Essa parte aqui que eu não vi ninguém discutindo. E o que eu afirmei para você? Que esses problemas acontecem, é absurdo, quando você tem uma comparação de escalas. Né? Quando a sua escala, enquanto a sua escala x lá, arbitrária, é grande com relação a R0, tá ok. Né? Quando não acontece isso, tem problema. Né? Mas aqui, tem escala, esse F0 não precisa ser forte, não precisa ser fraco, né? a situação aqui. Mas aqui tem um problema de escala. Né? Só que na escala temporal, a situação é a seguinte. Né? Agora que R0 sobre C, vou chamar aqui de tal, né? Esse cara daqui, ele é uma escala de tempo. Né? Que está intrínseca, porque se o R0 tem comprimento, dividido por C, isso aqui é uma unidade de tempo. Né? Se você faz a conta, é 10 a menos 24 segundos. Então, quando eu digo que as coisas precisam ser maiores que R0, está embutido ali que os intervalos de tempo das coisas que acontecem, né, precisam ser grandes com relação a tal, esse 10 a menos 24. Né? Então o problema por trás desse modelinho é porque não é a força ser grande ou pequena, não precisa ser isso. É a questão que a força é zero e depois não zero, de forma instantânea. Né? Então essa passagem dessa força ela é pequena com relação a essa escala de tempo, ela é menor. Se a sua situação fosse assim, vamos supor, para que seria a força externa. Então ele sai aqui do F de 0 para F0, eventualmente depois poderia voltar, né? Poderia continuar o gráfico, fazer assim. Então se ele tem aqui, então ele sair do 0 e chegar no F0, se tem um intervalo de tempo aqui, esse ΔT, ele é maior, ele é razoavelmente maior que esse tal, você não teria problema. É fácil ver aqui, porque vamos imaginar assim, a força externa, no final das contas, é o Newton, a aceleração. Então se essa força está crescendo, essa taxa de crescimento é a ponto. Então se ela cresce de um jeito suave aqui, então ao longo de um tempo razoável, ele vai meio suavezinho, o A ponto nunca fica muito grande. Então o Abraham Lawrence, que é o R0 A ponto, ele fica pequeno. Então ao longo de todo esse tempo, essa força do Abraham Lawrence é pequena com relação a essa força externa. Aqui a associação, ao invés de falar de escala, estou falando de tempo, mas é a mesma coisa. Nossa, bom demais, ser professor. Sim. Parabéns, parabéns. O miserável é um gênio! Então, no final das contas, a situação é essa. Né? Aqui está a origem do seu probleminha. Só para ficar claro. Né? O problema é que se ele pula aqui direto, esse A ponto é praticamente um del de Dirac. Né? Então, aqui realmente o Abraham Lawrence ficou grande com relação ao outro cara. Então você tem o problema que eu já falei, que sempre acontece. Né? Quando você tem esse tipo de situação, quando o Abraham Lawrence inverte, né? Ele vira a força principal. Né? Mas ainda aqui você pode falar, se tem alguma coisa errada, não é possível. Né? Porque como é que esse cara está, por exemplo, ele está acelerando, e onde ele está tirando energia? Tem alguma lei física furando aqui nessa eletrodinâmica. Né? Do ponto de vista da eletrodinâmica clássica, não, está tudo certo.
Bob está querendo passear. Então, a conservação de energia que não é violada, por que não é violada? Você lembra lá até 1, a gente calculou a alta energia, né? Energia associada, digamos, a uma carga Q de uma esfera de raio A, massa M, né? Aqui da ideia do raio clássico aqui do elétron, né? Ele seria essa situação. Né? Então, o raio daqui é quadrado, 4πε0 mc quadrado da ordem. Então, seria uma carga de raio A. A questão, então, se você pega aqui o elétron, né? Bota aqui carga do elétron, massa do elétron, você tem o raio clássico do elétron. Então, seria mais ou menos o tamanho do elétron. Só que, se a gente está pegando escalas, na verdade, a gente está pegando escalas menores do que isso, né? Você está assumindo que o seu elétron, na verdade, não é desse tamanho. Né? O seu elétron, ele teria um raio nulo, está pegando o elétron como um ponto. Né? Se você pega esse raio aqui a zero, aqui é um photo-one, se você está chegando, melhor, pode, cara, assim, você está chegando em escalas menores do que isso aqui, né? Chegando por aqui, você está nesse problema. Então, para você chegar nessa situação, você tem que assumir que o elétron é bem menor que isso. Né? Na verdade, você está pegando que o elétron é um ponto. Se você pega que o elétron é um ponto, essa energia infinita, a alta energia do elétron infinita. E a gente discutiu isso em T1 já. Lá não tinha problema quando a gente calculava a energia. Você tem um sistema com 3 cargas. Calcula a energia do sistema eletrostático. Né? Aí você calculava usando do tipo trabalho, dava resultado. Aí o outro calculava integrando ao quadrado. Né? Aí lá dava pau. Esse é o resultado que vem da eletrodinâmica, é o quadrado. Dava pau por causa do termo, quando você pega o campo elétrico criado pelaquela carga, vezes o campo elétrico dela mesma. Então esse campo elétrico ao quadrado, quando você pegava no ponto zero, né, ele explodia. Aí os outros termos batiam, né, que era a interação de os termos cruzados, né, o campo elétrico de um vezes o campo elétrico do outro. Aí lá, só que a gente falou assim, então, esse termo não tem problema, porque qualquer situação, você tem duas cargas, uma distância R1. Tem a energia da interação dos dois, tem alta energia desse que é infinito, alta energia desse que é infinito. A energia priori é infinita. Mas tem essa energia R1. Se você muda o R, agora um R2, esse cara tem o mesmo infinito e essa interação agora é diferente. Então, na verdade, quando você compara os dois, esses infinitos são irrelevantes. Então, realmente, você consegue comparar que esse sistema tem uma energia, o outro sistema tem outra energia. Você pode comparar os dois. Qual tem maior energia? Se as cargas são de sinais opostos, né, estão atraindo, aqui tem uma energia e essa energia daqui é menor do que essa daqui. Né, se as cargas são de sinais opostos, ao contrário. Então, aqui a energia é maior do que essa daqui. Então, você pode comparar. Só que aqui é dinâmico, é diferente, não é eletrostático. Né? Então, quando é dinâmico, a partícula pode ganhar, ou não é que você está comparando uma situação parada, onde nada está acontecendo, com outra situação parada que nada está acontecendo. Aí você consegue comparar, quem tem energia maior que quem, mesmo nesse contexto aqui de infinito, porque os infinitos são iguais. Né? Isso porque eles não mexem. Agora, na situação dinâmica, essa energia, essa partícula pode ganhar ou perder energia. Né? Mas aqui, então, ela pode ganhar energia e se acelerar de forma indefinida porque ela tem acesso a esse reservatório infinito. Porque agora esse infinito, ele virou um negócio que, ao longo do tempo, ele pode ser usado. No outro não, porque era estático. Né? Então ele pode começar a pegar essa energia e ganhar aceleração. Não tem nenhum furo, né, na construção. Né? O furo está na situação física, que é o absurdo. Né? Então, digamos aqui, seria um limite, né, da própria eletrodinâmica clássica, esse raio clássico do elétron. É claro que quântica salva todo o problema muito antes, mas esse é um negócio curioso, como uma teoria ela perde, digamos, tipo, consistência. Ela prevê coisas que não fazem sentido nenhum a partir de um certo limite. Né? Então, você pode entender que ela se limita. Né? Ela ficou inconsistente, então já sabe que não, é um limite fundamental para a eletrodinâmica clássica. Então, assim, independente disso, né, a mecânica quântica vai substituir todo esse aparato bem antes, digamos, dessa catástrofe aparecer. Então, acho que é isso. Né, o vídeo de hoje. Então, vou relembrar. Né, quando você reclamar, falar que quando tudo era clássico era legal, porque agora você não entende nada de quântico, porque clássico tudo fazia sentido, lembre isso daqui, que em mecânica clássica, em eletrodinâmica clássica, se você tem uma carga
pontual, você dá um bico nela. Se você dá um bico instantâneo numa carga, né, ela vai e volta para você, né, vai embora. Né? Então é isso, galera. Então o próximo vídeo é um vídeo extra. Esse que eu queria, na verdade, contar. Acho que aqui está suficiente, você precisa saber. Mas eu vou fazer um vídeo extra mostrando como essa força de Abraham Lords aparece. Não naquele joguinho de valor médio e tal, como ela aparece realmente como uma auto-força. O cara criando um campo de radiação que interage com ele mesmo e faz exatamente esse termo de Abraham Lorentz. Valeu, pessoal. Abração aí. Ixi, começou a chover. Tadinho do Bob. NANI? Valeu, galera. Valeu aí. Fui. Oi, eu sou o Bob. O próximo vídeo será